Vamos testar. Testando o som, testando. Tá tudo bem? Tá tudo ok? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta aula de estratégias nutricionais para amenizar e prevenir todo tipo de virose, como coronavírus e dengue. Nutri, se eu seguir essas estratégias, você me garante que eu não vou pegar dengue? Não. Nutri, se eu seguir essas estratégias, você me garante que eu vou estar isenta de coronavírus? Não. Mas então por que eu vou acompanhar esta aula? Justamente porque se você, um dia, porventura, infelizmente, for infectado por algum tipo de vírus, o seu corpo já esteja com uma imunidade ponto o suficiente para combater esse vírus muito mais rápido e sem sequelas danosas. Agora, se você, de repente, não tem uma atenção específica para a tua alimentação, para o teu estilo de vida, bem provavelmente que você é uma porta de entrada muito fácil para esses vírus se instalarem, fazerem a festa e uma devastação tremenda. Então vem comigo, pega a caneta e papel para fazer as anotações e que você possa levar este vídeo também para os seus amigos, para os seus familiares, para o pessoal do seu trabalho e que neste momento possamos nos sentir solidários uns aos outros, repassando tanto a mensagem quanto também ações práticas para que a gente possa controlar essa epidemia ou essa pandemia. Então vamos lá. O primeiro passo que eu gostaria que você tomasse nota é que, embora eu não sendo nutricionista, né, eu atuo no Conselho de Saúde do município onde eu resido. Nós somos em 40 mil habitantes e, e a mobilização para esta aula aconteceu numa primeira suspeita de coronavírus. Não que eu não tivesse sensibilidade antes, mas a coisa é que quando você sente que está bem próximo, né? Então, quando eu soube da notícia do coronavírus no município, era uma suspeita ainda, eu fiquei assim um pouco pensativa, porque na verdade não foi nem pensativa, me paralisou, né? Então, como nutricionista, né? Não falar disto seria negligenciar a própria vida, porque a nutrição e a vida estão interligadas, a vida depende da nutrição. Então, quando a gente pensa nessas estratégias alimentares, você vai focar elas ao longo desse período de crise, mas também estender isto até o inverno passar, até o seu sistema imunológico de fato fortalecer, até a sua parte intestinal de fato se sentir, ser mais forte, tá bom? Pode ser que você ache uma loucura as coisas que eu falar aqui ou que não tem nada a ver, mas nada disso foi invenção da minha cabeça. Houve estudos por detrás e também existem outros nutricionistas, cientistas que pesquisam o tempo todo em busca de alternativas para que nós possamos ter uma saúde melhor em detrimento dessa situação que nosso mundo vive, ok? Vamos lá? Já deu tempo de você pegar papel e caneta. Vou dar um tempinho para você também fazer o quê? O compartilhamento do link desta aula para os seus amigos, familiares, para todas as pessoas que você sabe que precisa ter esse conhecimento, ou seja, todos nós, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai começar com esta aula. Eu vou pedir desculpas se eu bocejar. Deixa eu tirar aqui o celular. 00:38, mas é o horário que eu consegui estar aqui com você para fazer esta aula, em detrimento da minha rotina como mãe também, como profissional, enfim, a gente tem outras atividades. Mas vamos lá começar com a ingestão de frutas, verduras e legumes, pensando nesse sentido de não só para uma pessoa que está fazendo uma alimentação de reeducação alimentar, ou uma pessoa que está fazendo um processo de emagrecimento. A ingestão aumentada de frutas, legumes e verduras vai propiciar com que você tenha uma melhora no seu sistema imune e uma melhora na sua microbioma intestinal. Eu vou fazer uma aula específica só falando de intestino e, infelizmente, está sendo negligenciado neste momento. Às vezes as pessoas acham que é só o álcool gel ou que é só o inhame a parada do momento. Não.
tá? É uma série de fatores que juntos nos proporcionam maior segurança. O primeiro fator, então, é aumentar pelo menos 500 gramas de frutas, verduras e legumes ao dia. Eu colocaria para você 3 porções ao dia. E essas 3 porções de modo fracionado ao dia. Então, de manhã, no meio do dia e no final do dia. Para que o teor de vitamina C plasmático, então a concentração de vitamina C no seu sangue, fique sempre estável, né? Haja visto que a vitamina C tem uma meia hora, uma duração assim de aproximadamente 6 horas no seu sangue, tá bom? Fez um suco, você precisa tomar ele quase que de imediato, porque a vitamina C, ela entra em contato com o oxigênio e ela se oxida, tá bom? Então, a gente pede a concentração de vitamina C em um suco que ele foi feito, né? Foi espremido a laranja, ou limão, ou qualquer fruta cítrica que seja, mas que vai se demorar um tempo para fazer a ingestão dele. O ideal, então, fazer o suco, preparar no momento e já consumir imediatamente. Agora, você pode acrescentar substâncias bioativas, ou seja, substâncias importantes para auxiliar essa presença da vitamina C e da função dela no nosso corpo, com o auxílio do própolis. Então, pingando, né, 25 gotas de própolis em cada copo, se você for tomar 3 vezes ao dia esse suco, 25 gotas em cada copo. Veridiana, embora você fale isto, o meu endocrinologista, ou meu nutricionista, ou até mesmo você falou que é preferível a fruta ao suco. Sim, por conta de todas as outras coisas que você, quando faz o suco, vai perder, e se você comer a fibra, a fruta, você vai manter. Então, o que você vai manter se você comer a fruta? A fibra, todos os componentes, né, no forma mais íntegra. Quando você coloca em forma de suco, você está extraindo uma parte e não consumindo a outra, tá bom? Eu como sugestão, eu falei, né, além das frutas que são as mais comuns em vitamina C, laranja, limão, nós temos ali a acerola, todas as berries. Se você vai assistir esse vídeo, eu sou do sul, né? Se você não é do sul e tem acesso a uma fruta rica em vitamina C aí da sua região, é muito importante que você agora abrace essa causa em fazer uso frequente de frutas ricas em vitamina C, tá bom? Então, basicamente, a gente fazer uma ingestão de frutas, verduras, legumes ricos em vitamina C a cada 8 horas. Então, de 8 em 8 horas, pensa que é como se fosse um remédiozinho, tá? E para auxiliar na potencialização dessa vitamina C, adiciona-se, então, o extrato de própolis, pode ser o própolis comum, tá bom? 25 gotas em cada copo de suco, aí você vai colocando ao longo do dia. A outra estratégia é as castanhas do Brasil ou castanha do Pará. Por quê? Veja bem, os países que mais sofreram, mais sofrem com o coronavírus, principalmente, são aqueles países europeus onde a gente faz uma análise, eles têm um baixo consumo de selênio, cerca de 20 nanogramas a 30. Isso é muito pouco, tá? Quando nós temos ali uma quantidade de 120, pelo menos, para se consumir, certo? Agora, Veridiana, onde é que eu vou consumir o selênio? A castanha é o carro-chefe, castanha no Brasil. Existem alguns casos específicos que a gente pode até fazer retirada da castanha, se você for alérgico, por exemplo, e aí você entra com a suplementação, tá? A suplementação por pelo menos 2 meses, e eu ainda diria, se você nunca fez uso de castanha, não é alérgico de castanha, use 3 ao menos, todos os dias. Então, você pode colocar também de modo fracionado, assim como eu falei da questão da vitamina C, uma de manhã, uma de tarde, uma à noite, tá? Você tem ali sempre a manutenção dos níveis de selênio no seu sangue.
Qual que é a importância disso? Os estudos, teve um estudo de 2009, embora ser de 2009, é um estudo que traz para nós uma importante notícia. Aqueles indivíduos que consomem menos selênio, né, que tem menos concentração de selênio, podem ter muito mais chances de Alzheimer, problemas do músculo cardíaco e deficiência imunológica. Então, ataque essa causa. Utilize mais castanhas, né? Se você já faz uso esporadicamente, coloque agora como meta para esse período de crise 2 meses, pelo menos, de uso diário de castanha. 1, 2, 3 unidades por dia, depende aí também de como que é você em relação ao consumo dessas castanhas. E aí, relembrando, quem é alérgico faz a suplementação, certo? Outros tipos de situações a gente precisa prestar muita atenção, que são recursos que estão a nosso dispor e que às vezes a gente negligencia, deixa de lado, ignora, tá? É o kefir, é o kombucha. Esses dias eu estava conversando com um médico e ele é adepto demais do kefir e do kombucha, até inclusive prescreve em algumas situações no consultório que ele atende. Então, dá para você reativar o seu kefir se ele estiver aí congelado, pegar uma muda de kombucha aí com alguém, ou até mesmo comprar. Hoje tem algumas casas de produtos naturais que vendem em garrafas mesmo, sabe? Tipo garrafa de cerveja. Isso, garrafinhas, kombucha, tá? Prebióticos e probióticos, a gente vai falar um pouquinho mais no slide da frente sobre quais são as alternativas que você vai encontrar desses pré-bióticos e dos probióticos, que nada mais é do que as bacteriazinhas ou os alimentozinhos que alimentam essas bacteriazinhas para o nosso intestino. Alimentos também fermentados, eles podem ser preparados em casa, e aí você pode digitar lá, dar um Google lá, Rejuvilac, por exemplo. Então, você vai ter ali a receita do Rejuvilac para você fazer na sua casa. E o alimento fermentado, ele vai ajudar essa questão que eu falei inicial. Tanto fortalecer o seu sistema imunológico, porque ele vai ativar todas as bactérias boas da sua microbioma intestinal, tá? E aí tem uma alternativa para aqueles fortes, né? Para quem é forte, quem é power, que é o alho macerado. Então, esse alho macerado, ele tem uma potência muito grande para ativar o sistema imunológico. E você pode ter outras duas opções. Se você não tiver coragem, né, de pegar o alho cru lá, dar aquela esmagalhada nele e guardar na geladeira, usar ao longo dos dias, você pode utilizar o extrato do alho envelhecido numa proporção de 800 a 1.200 miligramas dia, ou ainda o óleo de alho, né? Você pode usar até 3 cápsulas de 500 miligramas dia. Então, 1.500 miligramas dia de óleo de alho. Para aquelas pessoas que têm um pouco mais de condições, ou até mesmo têm uma facilidade para encontrar na sua região cogumelos, né? É interessante. Embora ele não é tão eficiente e tão barato quanto a vitamina C, mas ele também é muito interessante. A outra questão, qual é a outra estratégia que você pode colocar aí na tua alimentação, na alimentação da tua família? É o zinco. Principalmente para você idoso, para você que tem um idoso. O zinco, numa pessoa idosa, geralmente tende a ficar deficiente, a quantidade muito baixa, e em detrimento da monotonia alimentar, às vezes de uma dificuldade de comer alimentos fontes de zinco, ou até mesmo de ter esse enjoo, né, de ficar comendo carnes vermelhas, que é onde a gente encontra mais zinco, a gema do ovo, onde a gente encontra mais zinco, as castanhas também tem um pouco de zinco, as vísceras, os miúdos têm um pouco de zinco também. Os cereais integrais é muito bacana a gente colocar também na alimentação pela presença de zinco. E quando for criança, é fazer uma dose proporcional ao peso. Você vai fazer 20 a 25 miligramas 2 vezes ao dia até o final do inverno.
tá? Ah, Veridiana, eu posso fazer, em vez de suplementar, usar alimentos? Pode, tá? Pode. Só que depois dessa parte dos alimentos, nós vamos entrar na parte dos exames. Então, fique até o final para a gente, assim, entender um pouco melhor sobre essa questão da quantidade mas isso que você está passando não tem que ser passado em consultório. Gente, essa é uma recomendação, assim, para a população em geral. As recomendações em específicos, elas vão acontecer de fato, e é por isso que os nutricionistas continuam sempre atendendo, embora o Conselho Federal dos Nutricionistas tenha tido essa leveza e dado para nós a oportunidade de conduzir informações, né, baseadas em estudos científicos, para que você comece agora, desde agora. Não espere ter uma vaga com nutricionista, não espere ter o dinheiro para pagar a consulta. Comece agora usando esses recursos e você vai ter uma melhora na tua imunidade e no teu sistema intestinal, fortalecendo os dois, certo? Então, quando a pessoa, por exemplo, vai mandar manipular, é importante que ela conheça alguns macetes, né? Alguns segredozinhos, algumas particularidades dos suplementos. Então, nesse caso, a presença do nutricionista para te conduzir é muito melhor do que simples assim, ir mandar manipular ou fazer uma compra de um suplemento na internet, tá? Quando você perceber tem alguém que já está apresentando sintomas, ou você mesmo está apresentando sintomas de coronavírus ou de dengue, entre em ação com a equinácea, tá? 300 miligramas dia de equinácea. A equinácea é uma planta medicinal muito utilizada para dar aquele reforço. Então, a minha recomendação: não compre tudo, não vá fazendo uso de tudo. Comece por etapas, vá vendo como que teu corpo vai reagir. E também, claro, faça uma organização aí na tua lista de supermercado para incluir alimentos que sejam mais fontes de vitamina C, que nós já falamos, de zinco, que nós já falamos, certo? E aí você, quando tiver ali percebendo que precisa de uma maior artilharia, né, um maior arsenal para combater esses vírus, você vai lançar a mão da equinácea. Para quem está com suspeita ainda, ANAC, né, N-acetilcisteína, tô falando, gente, ó, 00:51, mas vamos lá. A N-acetilcisteína é muito importante para ser usada para reforçar o sistema imunológico das pessoas que já estão com algum tipo de sintoma. Você pode encontrar nas farmácias convencionais ou você pode mandar manipular. As farmácias geralmente podem trazer ali sachês de 100 miligramas, então você vai precisar comprar pelo menos ali vários sachês para dar uma quantidade de 600 miligramas ao dia, tá bom? Mandar manipular, dá para você mandar, e aí vai dar uma quantidade numa cápsula, ou pelo menos em 2 cápsulas. Outra coisa importante que a gente vai considerar, o ferro, tá? O ferro, principalmente para as mulheres que menstruam, faça a reposição, ou, né, fique atento com relação a se na sua alimentação você está fazendo a quebra, a baixa absorção de ferro. Quando isso acontece? Um exemplo, terminou de almoçar, fez uma grande refeição e você entra com uma sobremesa láctea, um sorvete, um pudim, um manjar, um pavê, aquela carne, né, que você consumiu, aquela leguminosa que você consumiu, que também é boa fonte de ferro, apesar de não ser uma fonte rapidamente absorvida, ela precisa de um recurso, né, que é um deles a vitamina C, para que o ferro das leguminosas seja facilmente absorvido. Então, quando você coloca uma sobremesa láctea numa refeição, né, posterior a uma refeição, você está tendendo a dar ali um momento de competição entre o ferro e o cálcio. E geralmente quem ganha essa parada aí é o cálcio, tá?
por conta disso, muitas crianças antigamente, hoje não tanto, porque as orientações estão bem mais amplas, né? Mas muitas crianças apresentavam anemia ferropriva, lembra? Porque a mãe dava o papá, a alimentação, né? E logo em seguida ela entrava com a mamadeira. Então, a gente faz esse alerta para você que é mãe, tá bom? Que faz essa prática. E também para você que é cuidador de um idoso, que muitas vezes, depois, para fazer até um agrado, né? Faz ali um moussezinho enriquecido com algum suplemento, até um trem, o whey protein. E você, logo após a refeição, você já administra essa sobremesa láctea para esse idoso. Vamos dar uma espaçada de fato, para que a gente tenha a melhor absorção e aproveitamento do ferro, e depois aí você coloca essa sobremesa láctea, tá bem? Então, uma outra coisa importante falar, né, é que eu coloquei principalmente para as mulheres que menstruam, mas os homens também, gente, tá? Todo mundo, com 20 a 30 miligramas de ferro ao dia. Outra alternativa é a levedura de cerveja ou a beta-glucana de leveduras. Você pode encontrar já certinho essa quantidade de 100 miligramas e você pode utilizar 3 vezes ao dia. Muito importante para acelerar a função imunológica, certo? Depois, uma questão de estilo de vida, que é o sono. Eu estou negligenciando isso, tá? Mas é por uma boa causa, tá? É para que você possa levar esse conteúdo para a sua prática diária e disseminar essa mensagem para outras pessoas, certo? Então, o sono reparador é muito importante para que você tenha ali o seu sistema imunológico firme, né? Sempre em alta, fortalecido. E algumas pessoas que tendem a ter dificuldade para dormir, ter insônia, né? A gente pode fazer o uso da melatonina sublingual. Então, você faz ali um meio miligrama de melatonina, use sempre na hora que for deitar. É uma observação importante porque às vezes um profissional de saúde que faz plantão, ou até mesmo você que trabalha à noite, né? Mas então tem que ser tomada na hora de deitar e sempre associe que na hora de deitar é tomar à noite. Não. Se você for deitar meio-dia, né, às vezes é o horário que você dispõe ali para dormir, é nesse horário que você dispõe para dormir que você vai fazer uso dessa melatonina sublingual, tá bom? Exposição solar pela manhã para ativar a vitamina D. Então, vamos supor que você tem uma noite de sono tranquila, que você não tem problema nenhum com isso. Então, cabe ao dia seguinte, naquele sol, você fazer uma exposição solar para ativar a vitamina D do seu organismo, certo? Veridiana, mas eu fiz o exame, minha vitamina D sempre é baixa. Olha aí a orientação que a gente dá. 5.000 unidades por dia, já é interessante. Agora, se o seu nível de vitamina D está abaixo de 20, é gritante isso, você precisa de uma suplementação via prescrição médica, tá bom? Depois, volto a falar da vitamina C. Até um tempo atrás, fora dessa crise de pandemia, eu dizia assim, gente, para que tomar vitamina C, não é? Só que eu temo muito por conta da disponibilidade de frutas ricas em vitamina C no mercado nos próximos dias, semanas e meses. Por conta disso, a minha orientação para você que está assistindo esta aula é a seguinte: presta atenção, tá? Você pode você pode manipular vitamina C normal, sem corante, sem saborizante, fica até mais barato, nessa quantidade de 500 miligramas, e você vai fazer uso de 3 vezes ao dia. Veridiana, todo mundo da minha casa pode fazer? Pode fazer. É claro que um bebê, né, eu tenho uma filha de 1 ano, então assim, não é cabível você colocar uma cápsula na boca de um bebê de 1 ano, por exemplo. Mas a gente pode usar o bom senso de fazendo suco, você precisa dar uma fortalecida. Às vezes esse suco ele não tem muita vitamina C, né? Às vezes é um suco, sei lá, de melancia, não sei. Aí você pode acrescentar essa vitamina C em forma de suplementação. Veridiana, eu tenho muita dificuldade de comprar as frutas agora, no meu momento exato, Então, suplementa, tá bom? Mas creio que
A alimentação é alimentação e o suplemento tem o seu lugar. A gente não pode fazer aqui a ilusão de dizer, olha, não, a partir de hoje vive de cápsulas. Não, não podemos fazer essa triste ilusão. Depois, a gente pode entender que a prática de atividade física vai ajudar a você reduzir o seu estresse. Tem muitas pessoas nas últimas semanas, principalmente, né, estão falando assim que estão apavoradas. A minha orientação, a orientação dos demais colegas nutricionistas, com certeza, é falar assim: veja menos notícias, se cuide mais. Coloque em prática as orientações que a gente já aprendeu, já viu nos minutos anteriores, e você começa a perceber que é um ciclo, e esse ciclo ele vai passar, se Deus quiser, né? Enquanto não passa, faz ali atividade física para se estressar menos, para ter uma melhor noite de sono, para você fazer também uma higiene mental. O que é essa higiene mental? É o que eu acabei de falar. Você pode ver notícias, você não vai ficar ali alienado, não. Mas você tende a filtrar. Às vezes a gente fica imerso o tempo todo, né, vendo notícias, atualizações, de suspeita, notificações e papapá. E nós criamos em nós uma carga muito pesada e negativa que impacta no nosso corpo. E aí você não faz exposição solar, não faz atividade física, não dorme direito, não faz uso de suplementações, não se alimenta direito. Pronto. É um candidato fortíssimo a ter coronavírus, ou dengue, ou qualquer outro tipo, H1N1, ou qualquer outro tipo de vírus, que pode vir ali a visitar você. É uma visita indesejada e eu não gostaria que você passasse por isso, né? Nem ninguém. Depois, algumas orientações, tá bom? A vitamina D, ela é melhor absorvida se você for fazer uso da suplementação, certo? Ela é melhor absorvida depois das suas refeições. Então, acabou de almoçar, acabou de jantar, a presença de refeição oleosa, tá bom? As outras prescrições com relação a N-acetilcisteína, ferro, vitamina C, selênio próprios e zinco, não faz diferença se você tomar ele antes do almoço, depois do almoço, no meio da tarde, à noite, de manhã, enfim. O importante é você fazer o uso dele. Legal você também fazer um despertar e colocar ali uma programação para você se lembrar, porque não é tomar uma vez e nunca mais. É uso contínuo, principalmente nesses 2 meses que virão aí, tá? Depois, a cápsula de óleo de alho também pode ser tomada depois das refeições oleosas para ser melhor aproveitada pelo teu corpo, certo? Depois nós temos aqui a questão da meditação. E aí, se você é cristão católico como eu, né, esse vídeo que vai para o pessoal da paróquia, vai para o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, do YouTube. Se você é cristão católico, pega a Lectio Divina, vai fazendo ali, né? Fazendo uma técnica de respiração, vai fazendo a leitura da palavra, pega um bom livro. Se você não é cristão católico, se você é protestante, coloque ali um momento de oração, né? Se você é uma pessoa gnóstica, ateu, né? Ou enfim, não vamos falar de religião aqui. Vamos falar da meditação no que diz respeito à tranquilidade mental, de regular ali os níveis de hormônios que causam estresse, então os níveis de cortisol, né? A gente possa usar de uma alternativa que eu coloquei, por exemplo, até um aplicativo, que é um recurso para diminuir estresse e fazer aquela higiene mental, para também dar uma ajudada no sono, né, gente? Higiene mental, né, acaba até deixando mais leve esse sono. Para monitoramento, então vamos imaginar que você esteja super interessado em saber de fato o que você pode fazer ali mais particular. Você faz um exame de sangue, né, dosando ferritina, para ver o ferro, dosando zinco, vitamina C e vitamina D, além do selênio. Lembra que eu falei no início da nossa aula que a maioria dos países da Europa que foram acometidos de uma forma devastadora, né, pelo coronavírus, eles têm uma ingestão muito baixa de selênio?
Pois é. Então, medir para ter uma ação mais eficiente é o melhor caminho. Agora, vamos supor que você já fez o exame, né? Você já fez o exame, às vezes até recente, você tem exames aí na sua casa, né? Você vai pegar os exames e você vai ver se tem esses itens aí. Às vezes o selênio, quase não, né? Porque é um pouco raro, né? A prática médica convencional, até nutricional, solicitar selênio. Mas vamos imaginar que você tenha ferro, né? Tenha ferritina, tenha zinco plasmático, tenha vitamina C plasmática, tem vitamina D. E vamos olhar então para os valores ótimos que deveriam estar numa pessoa para que ela possa ter uma imunidade blindada, tá bom? A ferritina acima de 70 miligramas por decilitro, o zinco plasmático ao menos 95 miligramas por decilitro, sendo que o ótimo é o 110. Vitamina C plasmática. E aí você vai pensar assim, ó, nessa questão da vitamina C plasmática, os laboratórios eles usam vários protocolos, né, como referência. E aí você vai usar o meio. Então, o resultado ele precisa estar ali no meio. 1. Então, tem gente que coloca ali 0,8, tá? 1,2, 0,6. Tá no meio, geralmente 1 miligrama por decilitro é interessante. Vitamina D, no mínimo 40 e no máximo 60. Mas veja, você acabou de falar que é importante fazer a exposição solar para nós termos o aumento da vitamina D, mas o excesso dela também pode fazer com que a sua imunidade caia, tá? Preste atenção. Claro que existem casos que vão ser considerados como exceção. Quais são? Esses casos de pessoas que fizeram um teste genético e que lá na sua individualidade começaram a notar que precisam o tempo todo ter mais que 60 miligramas de vitamina D para ter um nível ótimo para ela. Agora, em termos de população geral, até 60, certo? O selênio. Então, o selênio é um exame que você faz a coleta através do sangue, só que o resultado demora um pouco, bem mais, assim, para sair 2, 3 semanas. E aí, se você tiver curiosidade, pode fazer, porque, como eu falei, né, existe ali uma incidência muito grande da baixa concentração de selênio numa região, né, geográfica da China e alguns países da Europa, principalmente Portugal, que são países que foram acometidos pelo coronavírus, certo? Então, dá para você providenciar ali, fazer. Embora o exame demore para sair o resultado, não espere sair o resultado para saber se está lá com 120, né, pelo menos, para você fazer uso da castanha ou para você começar a suplementar. Já, se possível, suplemente ou faça o uso das castanhas, mesmo antes de ter o resultado em mãos. Então, o resumo desta nossa aula está aqui nesse slide, que eu considero que é interessante você até imprimir ou copiar mesmo. E sempre que for fazer sua compra no supermercado, olhar para esse slide e perceber de cada grupo que está em negrito, qual dele você vai colocar na tua lista de supermercado da próxima vez, certo? Vamos combinar assim? Então, vitamina D está também presente no peixe, no ovo, e ela é ativada na presença da luz solar. Vitamina E, temos o azeite de oliva extra virgem, e a gente depois vai dando mais dicas a respeito de como você poder comprar o melhor azeite de oliva. Castanha, avelã, semente de girassol, abacate, tá? Vitamina A, então nós temos todos os alaranjados, né? O cenoura, manga, também temos a batata doce, as folhas de brócolis que muitas vezes nós desprezamos. Você que mora aqui na cidade, né? Eu lembro que tem não lembro o nome dele, mas tem um senhorzinho que assim ele já sabe, né? Olha, a nutricionista chegou, então ele já vai pegar o brócolis com a folha, beterraba com a folha, porque a gente consome mesmo. Couve também é rica em vitamina A, embora sendo verde, né? Aqui não entrou abóbora, mas as abóboras também, tá, gente? Rica em vitamina A. Vitamina C, já falei sobre,
Agora, um apontamento muito pertinente é falar da salsa. Os estudos científicos têm trazido muitas informações interessantes a respeito da salsa para aumentar a imunidade, certo? O zinco, como eu havia falado, né? A gente encontra em cereais integrais, nas sementes, nas castanhas, nas amêndoas, na casca do tangerina. Então, assim, tem gente que tem coragem, né? E faz ali a compota com a casca da tangerina, ou faz o chá da casca da tangerina, desde que você saiba da procedência dessa tangerina. Não vai pegar um negócio lá que tenha muito veneno, você vai fazer um chá daquilo para tomar, né? Então, assim, se for de preferência orgânica, se você pegou ali do pé, né, de alguma árvore, tá super valendo um chá da casca de tangerina. Ou até mesmo o extrato, tá bom? Pesquisa, dá um Google ali, ele vai te dar informações de extrato da casca de tangerina, para você suplementar. Ômega 3, então, é uma coisa que há muito tempo eu faço uso direto do ômega 3. Você vai encontrar nos peixes, principalmente na sardinha, no atum, tá? Peixe de água fria. Se você for usar a sardinha em lata, também dá. Só despreza aquele óleo, tá bom? Porque no óleo que fica concentrado o maior nível de mercúrio. Nós temos também que pensar na presença do ômega 3 em algumas sementes, né? Aqui não tá mais evidente, mas a linhaça. Se você é vegetariano, por exemplo, ou tem alergia a peixe, a linhaça é uma boa. Embora a gente não tenha uma conversão 100%, né, um aproveitamento 100% dos ômegas EPA e DHA, que são ali os componentes do ômega 3. Também tem essa punk, que é uma planta alimentícia não convencional, a beldroega. Se você vê uma beldroega por aí em algum mercado, me avise, porque aqui também está complicado achar, tá? Tira uma foto, manda para mim. Os compostos bioativos, então, tanto aqueles alimentos que contêm antioxidantes, que vão diminuir a tendência das células terem envelhecimento precoce, né? Porque o que acontece, gente? Uma pessoa tá contagiada, né? Ela tá contagiada, o corpo naturalmente tende a fazer o quê? Ele naturalmente tende a aumentar, a mobilizar as suas células, para que essas células vão lá para a linha de combate e façam o papel delas, que é defender o nosso corpo. Então, muitas dessas células, elas vão se desgastar precocemente, ocasionando, então, um evento chamado envelhecimento celular precoce. Então, os compostos bioativos ricos em antioxidantes, né, anti-inflamatórios, vão fazer com que a gente tenha essa batalha, essa luta ganha, sem sobrecarregar tanto, sem suprimir tanto assim a, a energia dessas células, tá bom? Onde nós temos esses compostos bioativos? Nas frutas, que eu falei, inicialmente nas verduras, nos legumes e nas sementes em geral, certo? E aí lembra que eu falei sobre dos prebióticos, que são aqueles alimentos que são utilizados, ó, boceja aí, novamente. Os alimentos que são utilizados para alimentar as boas bactérias do nosso intestino. Então, cebola, alho, farinha de banana verde, a própria biomassa da banana verde, eu coloco aqui, tá? Não tá no slide, mas anote, biomassa da banana verde e dá um Google aí para pesquisar, senão ela vai ficar muito grande e você vai ficar super cansado, não é nossa intenção. Batata doce e a batata yacon, tá? E daí tem as fibras integrais, o psyllium, as frutas, novamente, os legumes e as sementes que são muito boas para o intestino. Depois, a classe das especiarias e das ervas. Eu uso muito aqui em casa. Gengibre, alho, cúrcuma, tá? O chá verde não uso em detrimento de que estou amamentando, mas se você não estiver amamentando, se você for mulher, se você for homem, tá? Pode usar o chá verde também como fonte de compostos bioativos, certo? Então, vamos lembrar a questão importante. Você que está com dengue ou suspeita de coronavírus. Muita água, muita água. Além do suco, além da água de coco, calcule aí 35 ml de água por quilo de peso ao dia, e essa é a quantidade que você precisa tomar de água, que o teu corpo precisa tomar de água por dia. Evite ao máximo, né, consumir alimentos industrializados com muita frequência, até porque se você tá com suspeita
né? Ou tem realmente uma notificação, já está em quarentena, está isolado, você tem que perceber assim, quanto mais natural você utilizar, mais chances de recuperação ou daquele ciclo ele terminar sem causar tantos transtornos assim para você, para o seu organismo. E aí, os alimentos industrializados, eles têm uma grande problemática. A grande problemática é a seguinte: os compostos bioativos vão competir com os corantes, com os conservantes, com os acidulantes, com todos os antes. Sim, isso mesmo vai acontecer. E o seu corpo ele vai se tornar indefeso. Uma janela de oportunidade muito favorável para o aparecimento, né, e a instalação de um vírus. Bom, depois regule a tríade sono mais intestino mais atividade física. E para orientações de uma forma mais específica, eu me coloco à disposição, tá? Depois você possa me chamar no WhatsApp, no Instagram, onde é que você for assistir este vídeo, para a gente poder conversar. Se você for aqui da cidade, a gente pode depois, né, que essa crise passar, marcar um horário para uma consulta ou simplesmente para uma consultoria online. E aí não é só para quem mora em Paysandu, mas para todas as pessoas que moram em qualquer lugar do mundo, basta ter uma conexão com a internet. Aqui é o resumo, tá? Deixa eu dar uma diminuída na tabela. Na janelinha, de como consta uma alimentação saudável, tá? Para você fortalecer seu sistema imunológico, para você de fato ali se sentir um pouco mais confiante de que você está fazendo alguma coisa para você se sentir protegido e para sua família também se sentir protegido. Então tem um prato e esse prato foi repartido da seguinte forma, ó. Uma parte aqui de cima, representando os legumes e as verduras, está numa proporção de 50% do prato. A parte aqui de baixo representa todos os carboidratos, e aí a gente coloca desde o arroz, o pão integral, a batata, o macarrão, tá? 25, tá? 25%. Depois temos essa outra parte aqui, que são os outros 25%. Tem uma setinha, tem tracejado no meio, porque esse tracejado ele vai dividir o feijão e as outras leguminosas, que são grão de bico, lentilha, ervilha e todos os outros tipos de feijões, e as carnes, tá? Então, proteína animal, proteína vegetal. Fazendo um prato com essa seguinte composição, você já vai conseguir muitos benefícios. Inclusive, se você é uma mulher que está aqui acompanhando, está apavorada com o coronavírus, mas não deixe de se preocupar com a saúde. E aí eu fui falando de frutas, verduras, né? Você ficou falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta fruta agora para comer e sem engordar? Esse também é um tema, de repente, uma próxima conversa nossa, tá bom? Bom, aqui eu vou dar em bônus para quem pegar o material, né? Essa receita que eu retirei do site VP Online, que é uma receita de uma sopa estimulante e imunoestimulante. Olha só como o sono já veio batendo, né? Uma sopa imunoestimulante de cará, moela e gengibre, tá? Com alho poró. Curiosidade, o que é o alho, o cará? O cará é esse aqui, ó, tá? Ele é ali um pouco comum, talvez, na minha cidade, mas eu já cheguei, assim, a comer muito cará nessa minha infância. Bom, agora é a hora de você pegar todo esse material, colocar em prática, fazer sua lista de mercado. Desculpe a minha cara de sono, porque já são 1h18 e eu vou me retirar, porque já estou, né, nessa fase já de não falar coisa com coisa. Um bom vídeo para você, que se você for assistir novamente, com mais atenção, tá bom? E uma boa estratégia em prática mesmo, para que a gente possa ter uma imunidade afiada e juntos combater esses vírus. Um grande abraço, aqui é a Veridiana Vansan. Até o próximo vídeo.